Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz. E no programa de hoje nós vamos falar da safra 24-25 lá no Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos do país. Vou falar do mercado de etanóis, hidratado e anidro, que continuam com preços em crescimento. Vou comentar do preço mínimo de algumas culturas, principalmente da soja, que é o carro-chefe da economia brasileira. Eu vou comentar do mercado do boi gordo, que vem tomando corpo em relação ao preço da arroba. E você vai acompanhar como está o comportamento da soja dos mercados interno e externo. E eu vou conversar com Gustavo Lazzarin, ele é gerente comercial da Beckhauser. E nós vamos falar da personalização do BecSafe, que garante otimização de custos e contenção bovina assertiva nas fazendas. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da safra 24-25 lá no Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos do país. Os preparativos para o plantio da safra 24-25 de soja em Mato Grosso estão em ritmo mais lento. Produtores cautelosos e o alerta sobre a qualidade de cultivares compõem o cenário do maior estado produtor do Brasil. Produtores, de maneira geral, estão descapitalizados por conta dos resultados negativos obtidos com as safras da oleaginosa e também do milho em 23, 24, e com certeza se esforçam para garantir a compra dos insumos. Já foram cortados bastante as despesas e já foi diminuído investimentos. Redução de adubação para fazer uma safra mais enxuta, porque ninguém sabe como será o mercado no próximo ano. Tem certas coisas que não tem como deixar de aplicar, como os químicos, mas no que for possível economizar, os produtores vão economizar. Em anos em que a soja está com preço bom, o produtor investe, mas em anos como este não tem como. Este ano, de maneira geral, não vai ter investimentos diferenciados por parte do governo, e com os preços da soja em baixa, é um ano que tem de pensar muito antes de dar um passo à frente. O melhor é aproveitar o que tem no solo e utilizar o maquinário que possui, arrumando os velhos e seguindo com eles mais alguns anos. O comportamento dos produtores ele é refletido nos dados oficiais. De acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, a área dedicada à soja lá no Mato Grosso deve ter aumento de apenas 0,6% nesta safra, totalizando 12,5 milhões de hectares. O cenário de contenção de gastos deixa as revendas de produtos agropecuários apreensivas. Essa preocupação ela é potencializada pelo atraso na comercialização dos insumos. Atualmente, o índice de comercialização dos químicos está em 60%, e os biológicos e a nutrição foliar em 30% lá no estado. As vendas desses produtos são consideradas as mais atrasadas em comparação com o mesmo período de 2023. A cautela do produtor por conta da baixa remuneração da porteira para dentro, ela é apontada como o principal motivo dessa lentidão. Dados do Conselho Estadual das Associações das Revendas de Produtos Agropecuários de Mato Grosso, a SEARPA Mato Grosso, mostram que 90% dos fertilizantes para a instalação da nova safra em Mato Grosso já foram negociados, mas o mesmo não se repete em relação aos demais insumos. Nas sementes de soja, o mercado está em torno de 75% a 80% vendidos. Então, ainda existe um espaço de cerca de 20% em negociação. E no mesmo período do ano passado, cerca de 90% do mercado de insumos já estava consolidado, considerando todos os produtos necessários à instalação da safra de soja.
E agora vamos falar do mercado de etanóis, ou seja, o álcool hidratado e também o anidro, que continuam com preços em crescimento. Os levantamentos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, apontam que o preço do etanol hidratado e também do anidro entraram a última semana em alta no mercado spot, lá no estado de São Paulo. Segundo pesquisadores do CEPEA, mesmo com enfraquecimento da demanda, vendedores se mantiveram firmes nos valores pedidos. No geral, pesquisas do CEPEA apontam que o ritmo da comercialização diminuiu, com distribuidoras adquirindo volumes limitados no campo. Chuvas em algumas regiões produtoras do estado de São Paulo resultaram em paralisações pontuais da moagem. Entre os dias 8 e 12 de julho, o indicador CEPEA-Esalq do hidratado foi de R$ 2,65 o litro, isso já valor líquido de ICMS, PIS, COFINS, um avanço de 4,8% frente ao período anterior. Para o etanol anidro, o aumento foi de 6% entre os dias 8 e 12 de junho, com o indicador batendo na casa de R$ 3,08, também líquido de PIS, COFINS. O aumento do preço da gasolina de 20 centavos por litro, anunciado pela Petrobras no dia 8 de julho, fortaleceu essa postura vendedora. A valorização do combustível fóssil tende a deixar o etanol mais atrativo. E agora vamos falar um pouquinho do preço mínimo de algumas culturas, principalmente da soja, que é o carro-chefe da economia nacional. A tabela dos preços mínimos para os produtos da safra de verão e culturas regionais, ela foi atualizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, por meio da portaria número 700. A decisão ela foi publicada no Diário Oficial da última terça-feira, dia 16, e reduz os menores valores de mercado a serem praticados pela soja em 11,86%. Assim, uma saca de soja passa de R$ 86,54 para R$ 76,28. A referência, esse preço de referência, ele serve para todo o território nacional. A medida ela é válida para operações da política de garantia de preços mínimos na safra 24-25, a ser praticada entre janeiro e dezembro do próximo ano. Analistas de mercado, das safras e mercado, Luiz Fernando Gutierrez, ele lembra que essa política ela serve para que o governo use ferramentas para ajustar os preços do grão quando eles estão chegando próximo à mínima, retirando o excesso de oferta do mercado por meio de leilões para os estoques federais, por exemplo. De acordo com Safras e Mercado, no passado já foram utilizadas ferramentas como o prêmio para escoamento do produto, as aquisições do governo federal e o prêmio equalizador pago ao produtor, principalmente para arroz e milho. E no ambiente que temos hoje, não existe qualquer mudança para o produtor, sendo que nós estamos bastante distantes dos preços mínimos da soja. Assim, nem mesmo uma super safra de soja, como está se desenhando, com o desempenho positivo lá dos Estados Unidos e da Argentina, faria com que a soja chegasse próxima aos R$ 80 a saca, o que descartaria a necessidade do governo agir com a política de preços mínimos. E agora vamos falar do mercado do boi gordo, que vem tomando corpo em relação ao preço da arroba. O indicador do boi gordo CEPEA B3 apresenta recuperação na parcial de julho, voltando à casa de R$ 230 por arroba. Segundo pesquisadores do CEPEA, a baixa oferta de animais a pasto é o principal motivo dos reajustes positivos. Para a carne, o movimento também é de reação nos preços, conforme os pesquisadores do CEPEA. Além da diminuição no volume de animais prontos para o abate, houve um certo aumento do consumo doméstico.
No acumulado do primeiro semestre, porém, as cotações do boi e das demais categorias de animais caíram, refletindo a disponibilidade recorde da carne bovina. Cálculos do CPEA baseados em estimativa própria da produção, em dados do IBGE e do SESEX, revelam que o volume de carne disponível no mercado brasileiro de janeiro a junho superou 14,4% o do mesmo período do ano passado, atingindo a marca histórica de 3.580.000 toneladas. E agora você vai acompanhar como está o comportamento da soja nos mercados interno e externo. De acordo com a Grão Direto, o mercado de soja tem apresentado um comportamento variado nas últimas semanas. As exportações brasileiras seguem em ritmo acelerado, com um aumento de 22% no volume diário exportado em comparação ao mesmo período do ano passado, conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior. Esse desempenho robusto, ele tem sido um dos pilares que sustentam o mercado interno, mesmo em meio a flutuações internacionais nos Estados Unidos. As condições das lavouras surpreendem positivamente desde o início da safra e as análises apontam para um desenvolvimento satisfatório das plantações. Contudo, o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que foi divulgado agora no último dia 12, indicou uma área plantada e estoques finais e produção inferior no país. No Brasil, houve uma pequena redução nos estoques, cerca de 1 milhão de toneladas. A Petrobras recebeu autorização da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis para comercializar o combustível marítimo com até 24% de biodiesel. E esse movimento deve aumentar a demanda interna por óleo de soja, uma vez que navios consomem cerca de 4% dos combustíveis fósseis do mundo. Isso tende a fortalecer os prêmios da soja no médio prazo, beneficiando os produtores rurais brasileiros. E depois do intervalo, eu vou conversar com Gustavo Lazzarin, gerente comercial da Beckhouse, e nós vamos falar da personalização do BecSafe, que garante otimização de custos e contenção bovina assertiva nas fazendas. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar de um grave problema que está, vamos dizer assim, mexendo com o setor avícola brasileiro, que é a doença de Newcastle. A recente confirmação de um caso de uma doença de Newcastle em aves de subsistência aqui no Brasil levou à suspensão temporária das exportações de carne de frango para diversos mercados internacionais. O Ministério da Agricultura confirmou que o Brasil suspendeu de forma preventiva a exportação de produtos avícolas para 44 países. A medida atende aos requisitos acordados nos certificados sanitários internacionais com estes países. A certificação para exportação é um acordo bilateral entre países parceiros e, por isso, o Ministério da Agricultura revisou preventivamente os certificados sanitários internacionais de forma a atender às garantias e aos requisitos desses acordos. Seguindo-se às regras internacionais de comercialização de aves e seus produtos, a suspensão da certificação temporária é conduzida pelo Brasil de forma a garantir transparência do serviço oficial brasileiro frente aos países importadores dos produtos. O foco da doença Newcastle, ele foi detectado em um estabelecimento de avicultura comercial de corte localizado no município de Antagorda, no Rio Grande do Sul. A doença de Newcastle é uma enfermidade viral altamente contagiosa que pode afetar uma ampla gama de espécies, incluindo aves, répteis, mamíferos e até seres humanos. Apesar disso, é importante salientar que não existe risco de infecção para humanos através do consumo de carne de frango.
De acordo com o Ministério da Agricultura, a situação está sob controle e descartam a possibilidade de uma epidemia. O último surto da doença no Brasil ocorreu em 2006, afetando aves de subsistência nos estados do Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. E para conter o avanço da doença, as medidas de controle, elas incluem a implementação de zonas de quarentena e a eliminação de aves infectadas e a restrição do movimento de aves e produtos avícolas nas áreas afetadas. Esses esforços são fundamentais para assegurar a retomada segura das exportações e manter a confiança dos mercados internacionais na qualidade e segurança da carne de frango brasileira. E agora eu vou conversar com Gustavo Lazzarin, gerente comercial da Beckhauser, e nós vamos falar da personalização do BecSafe, que garante uma otimização de custos e contenção bovina assertiva em propriedades. Gustavo Lazzarin, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, tá tudo bem? Tudo bem, bom dia, Antônio, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, você é o gerente comercial da Beckhauser, a Beckhauser, se não me falha a memória, já tem aí um pouco mais de 50 anos de estrada e é uma empresa de altíssima confiança, é uma empresa que atua em toda, se não me falha a memória também, toda a América do Sul, enfim, é uma mega de uma empresa e produz produtos de contenção, vamos dizer assim, troncos de contenção para propriedades de fazendas leiteiras e também fazendas de corte de altíssima qualidade. É mais ou menos isso? Exatamente, Antônio. A Beckhauser é de 1970, né? Então a gente tem um pouquinho mais aí de 50 anos no mercado e produzindo, né, e trazendo desenvolvimento, tecnologia e soluções para o mercado de contenção de bovinos. Bom, você me falou aí da personalização do BecSafe. BecSafe, o que é BecSafe? Então, na verdade, Antônio, a gente sempre teve, né, o vocabulário para o equipamento de contenção associado a tronco e a brete, né? Sim. E o tronco, a gente sempre remeteu àquela época da escravidão, onde tudo que você tinha que fazer, né, de sacrifícios, né, era colocado no tronco. É por isso que o animal ia para o tronco, era ali que geralmente ele era agredido, vamos dizer assim, né? Uhum. E a gente já está numa pecuária moderna, né? Uma pecuária de alta tecnologia. A gente acha que esse nome tronco não combina mais com o que a gente faz hoje no mercado, né? A gente quer ser parceiro do pecuarista, trazendo mais retorno financeiro para ele, através de um rendimento de carcaça melhor. Melhor manejo, melhor contenção, menos lesões, menos contusões, né, para que ele tenha, assim, um rendimento maior. Então, o local desse manejo não pode ser mais chamado de tronco, porque não é mais um local onde o animal é agredido, né? E aí a gente trouxe o BecSafe, que se remete um pouco, né, à segurança, né, a voltar com segurança. Ele vem do pasto e ele tem que voltar para o pasto, né, ganhando, consumindo a mesma coisa que ele vinha antes de entrar no equipamento. A ideia é mais ou menos essa. E quando você fala em BecSafe, nós estamos falando assim em dar uma tranquilidade para o animal, dar um bem-estar para o animal. Isso que o Gustavo acabou de falar é muito comum quando a gente coloca uma fêmea dentro de um curral e ela vai passar pelo tronco, vamos dizer assim, e de maneira geral ela não é muito bem recebida, ela é meio, estupidamente falando, ela é mais ou menos maltratada. E esse maltrato que a gente faz, principalmente com uma fêmea, quando a gente vai inseminar, por exemplo, o prejuízo é muito grande para o produtor. Exatamente. Né? E no caso do gado de corte,
também o prejuízo é grande. Um estresse de um bovino, quando você passa ele pelo curral, que ele vai passar pelo tronco, ele consegue perder algumas gramas aí, e essas gramas são fundamentais lá na frente, né, Gustavo? Exatamente, Antônio, é o que eu costumo dizer. Tudo que você investe hoje dentro da propriedade, seja em genética, em nutrição, em pastagem, em sanidade, vai se afunilar centavo por centavo dentro de um equipamento de contenção, cabeça por cabeça. Independente se você tem um confinamento aí de 50 mil animais, ou se você tem aí uma chácara que tem 50 cabeças. É a mesma coisa. Então, é um por um atrás do outro. E geralmente é o último lugar que o pecuarista olha para fazer investimento. Então, se você tem um equipamento que traz essa lesão, que traz essa contusão no animal, você imagina, se você passa todos os seus animais ali dentro, o tamanho do prejuízo que você não vai tomar ali na frente. Né? Então, assim, aonde você precisa para fazer gestão de eficiência dentro de um curral é no equipamento de contenção. Verdade. E a gente bate muito nessa tecla do bem-estar animal, né? A Beckhauser, desde 2008, levanta essa bandeira do manejo racional, que é para a gente começar a conscientizar o produtor que ele não é um produtor de boi, ele é um produtor de carne. E tem um detalhe muito importante que você estava comentando agora. Para um animal ganhar, por exemplo, 100, 200 gramas por dia, você tem que gastar muito dinheiro. E às vezes aquilo que ele ganhou num dia, você perde numa passada que ele dá dentro do curral. Então, o que eu acho que nós temos que ter hoje é um planejamento, é uma gestão em toda a propriedade rural, desde o pasto até o momento que ele vai passar para dentro de um curral, dentro de um brete, dentro de um tronco de contenção. Porque ele sabe que ali a cobra vai fumar. Ele sabe que quando ele entra dentro do curral, alguma coisa ruim vai acontecer. Então já estressa o animal. Aí começa gritaria, cutuca o animal daqui, cutuca dali. Chega na hora dele passar naquele corredor, é o tal do corredor da morte. É ali que a coisa pega, né? Exatamente. É por isso que a gente traz essa consciência, né, de trazer um equipamento para que ele não traga nenhum tipo de agressão ao corpo do animal, né? Mas ele sozinho não vai fazer todo o milagre. Eu preciso de uma equipe capacitada, treinada, né, e que consiga olhar o todo. Eu falo muito que o equipamento de contenção é o coração do curral. Mas eu preciso de todo o resto do organismo em plena funcionalidade, né, para que lá na frente eu entregue uma mercadoria de maior valor agregado. É verdade. Eu já tive, infelizmente, o desprazer de ver vários animais quebrar perna dentro de curral, vários animais saírem machucados dentro de um curral. Por quê? É exatamente isso que o Gustavo falou. Falta de treinamento, falta de, às vezes, até consciência do próprio funcionário que está na propriedade rural. E olha que eu vou te falar, o animal sofre, viu? Sofre e sofre muito. E aí eu estou falando do grande, do médio, do pequeno. Agora, em contrapartida, nós encontramos propriedades rurais que realmente faz um trabalho de altíssima profissionalidade. Faz um trabalho muito bem feito com os seus animais, quer no pasto, quer dentro de um curral, quer dentro de um tronco de contenção. Isso eu também já tive o prazer de ver. Mas tem muita coisa que tem que melhorar ainda, né? E a Beckhauser tem o equipamento certo para a sua atividade. É isso, né, Gustavo? Exatamente. É o que eu falo, a gente luta tanto, né, para conseguir, às vezes 1 quilo de carne a mais. É verdade. Né, uma arroba a mais, e aí a gente, quando leva o animal, às vezes, para o curral, a gente deixa lá 1, 2, até mais, às vezes, arrobas de carne, né? É verdade. Então, eu falo muito isso, a gente, às vezes, não olha, não consegue verificar a ferida, né, de um cutucão, de um ferrão que você usou, né, porque o animal tem o couro ali que protege ele, mas o frigorífico vê. Quando ele abaixa o couro do animal,
Às vezes, num simples toalete, ele chega a tirar até 15 quilos de carne do animal, que é uma arroba. É verdade. Então, olha o quanto que você, às vezes, deixa de ganhar por não ter um manejo mais eficiente dentro do seu curral. É verdade, concordo com você e isso que você falou é certinho. Bom, eu conversei com o Gustavo Lazzarin. O Gustavo é gerente comercial da Beckhauser, uma das mais importantes empresas do nosso país, vamos dizer assim, na especialidade de contenção de bovinos. Gustavo Lazzarin, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer tê-lo aqui. E vamos ver se a gente combina para você voltar mais vezes, para a gente falar e conversar sobre tecnologia, sobre criação de boi, produção de carne. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Antônio. Trago um abraço da Beckhauser para vocês aí. Estou sempre à disposição. Precisando é só chamar. E se encontrar a Mariana, manda um abraço para ela. Obrigado. Mando sim. Será dado. Valeu. Obrigado. A Mariana é a dona da Beckhauser. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: por trás de um grande homem, só o passado, porque hoje a mulher anda lado a lado. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.